Bendito seja Deus que nos trouxe a esse nosso querido santuário de adoração para iniciarmos bem e muito bem essa nova semana. Nós estamos nos caminhos do Senhor. Com todos os nossos limites, nós estamos buscando a Deus. E Ele nos acompanha, Ele nos vê, Ele sonda o nosso interior, como diz o salmista. E Ele sabe da nossa boa vontade de nos esforçarmos, de estarmos do lado do bem e não do lado do mal. Iniciar uma semana, o domingo, o primeiro dia, dia do Senhor, dia da ressurreição, para nós, batizados em Cristo, é um sinal de que nós confiamos em Deus e não queremos enfrentar os 7 novos dias que virão sozinhos, porque nós não daremos conta. Se você for sozinho para a batalha do mundo, você vai perder, nós perderemos. Se nós não tivermos a proteção divina, se nós não tivermos em comunhão com Deus, facilmente seremos ludibriados, enganados e levados à ruína pelo maligno que ronda como um leão. A própria palavra do Senhor diz isso. O maligno, todo dia, ele tenta tirar o nosso foco em Deus. Todos os dias, através de situações sofridas, o maligno, ele quer que a gente perca a confiança em Deus, a fé no Senhor, que a gente abandone atitudes de bondade. Ah, se o mundo está perdido, se tem tanta gente fazendo mal, então eu vou fazer também. Eu fico vendo meu vizinho da direita, meu vizinho da esquerda, um parente tão rico, tão cheio de bens materiais, não faz bem a ninguém. Não é por aí. Cada um terá sua medida diante de Deus no dia do juízo final. Cada um vai responder ao Senhor através de suas atitudes, o que você fez aqui na terra. Não enverede para o caminho do mal, porque você está vendo outros prosperando na matéria, mas não está prosperando no espírito. Não está amadurecendo o seu interior. Muitas vezes está coberto de ouro, mora numa casa muito boa, tem todos os bens materiais, mas tem um vazio tão grande dentro de si, que não tem ouro, não tem dinheiro, não tem joia que preencha. Quantas pessoas que nós acompanhamos, irmãos e irmãs da nossa comunidade, da cidade de Sete Lagoas e fora da cidade de Sete Lagoas, famílias que nós acompanhamos, rezamos, aconselhamos e escuto esse vazio. Às vezes tem tudo, mas é um vazio enorme dentro de si, que gera até ansiedade, que gera uma tristeza. E já ouvi de muitos irmãos essa fala: padre, se eu ficasse totalmente curado do que eu estou sentindo, essa angústia, eu trocaria tudo que eu tenho, porque nada disso tem sentido para a minha vida. Por que eu estou dizendo isso, meus amigos? Porque nós estamos recebendo uma bênção de Deus para estarmos na companhia dEle, para que essa semana seja uma semana muito abençoada em nossos trabalhos, dentro da nossa casa, com quem mora conosco. E se você, por acaso, mora sozinho com Deus, ao sair da sua casa, evidentemente você vai se deparar com seus semelhantes. Então, que você esteja bem com outro irmão, com a outra irmã, que você, de alguma forma, transmita essa presença de Deus que está em nós. Mas, às vezes, a gente não transmite porque a gente está tão preocupado com outras coisas e achamos que é mais importante do que estarmos em paz espiritual. O Senhor Jesus, Ele nos fala hoje da escatologia. Padre, que palavra estranha é essa? Ele está criando uma história para falar o que vai acontecer com a humanidade quando nós formos eternamente viver com Ele. Nesse momento que nós estamos vivendo, o Deus Pai que nos criou está desejando que nós nos casemos com o seu Filho Jesus. Casamento, entenda aqui, aliança, pacto,
O Pai que nos criou, Ele quer que a gente esteja com aliança com Jesus, com aquele que é o bom pastor, com aquele que nos ensina a fazer o bem na terra, mesmo com todos os nossos limites. Ele quer que aconteça esse casamento. Por isso que Jesus contou essa historinha para os grandes daquela época na Terra Santa, os idosos, os anciãos do povo, que eram muito respeitados pela idade, pela sabedoria que tinham, e para os doutores da lei, que se sentiam acima de tudo e de todos. Jesus cria uma história dizendo assim, olha, tinha um rei, esse rei preparou um banquete maravilhoso, porque ele desejava que muitos participassem desse casamento com o filho dele. Só que o rei envia seus servidores, seus profetas, seus ministros, são as pessoas que estão aqui nesse mundo falando de Deus. Vamos pensar assim, são todos, não é só o padre não. É toda pessoa que de bom coração fala de Deus, ensina aos outros bons conselhos. São pessoas que a gente pode até dizer, são anjos de guarda aqui na terra, que são muitos. A televisão mostra muita desgraça, como o mundo já tivesse todo perdido, mas entre nós tem muita gente boa, tem muita gente de coração humano, verdadeiro, que faz o bem em nome de Deus. E o rei mandou essas pessoas convidar todo mundo, pessoas boas e pessoas más. Veja, Deus, o rei, o pai que quer que nós façamos casamento com o filho dele, aliança, um pacto, ele não exclui ninguém, porque ele sabe que até aquele que está do lado do mal pode se converter. Às vezes, nos últimos minutos da morte, meus irmãos, quantas vezes eu vi isso, na extrema unção, lá no hospital, na casa, a pessoa aprontou todo tipo de situação que trouxe sofrimento, mas ali nos últimos minutos, aquela pessoa, com verdade de coração, se arrepende diante de Deus. E não sou eu e nenhum de nós que vamos julgar se Deus salvou ou não aquela pessoa. É ela e Deus. É a verdade do coração dela diante do Senhor da misericórdia. Só que as pessoas não quiseram participar desse primeiro chamado de Deus. O rei, então, envia novamente, ou seja, Deus não desiste nem dos bons, que já estão no caminho dele, evidentemente, mas também daqueles que ainda não optaram por ele, que vão atrás do ocultismo, que vão atrás de fazer o mal aos outros, que perseguem o próximo. Deus não desiste também deles, não. Nós desistimos. Se a gente pudesse nem ver a pessoa, a gente nem viria. É a nossa forma humana de ser, a nossa natureza que é frágil. Mas Deus não. Aí que ele olha mesmo para aquele que está errando, para que ele vá realizando uma obra de transformação e essa pessoa com liberdade escolha por ele. Deus não vai forçar ninguém que está do lado do mal a fazer a escolha por ele, mas ele vai dando sinais. Ele vai mostrando para quem está do lado errado o caminho do bem. Mas muitas vezes o ser humano é cego. Está vendo ali na sua frente a presença de Deus, mas não reconhece, não tem gratidão e acha que não existe um ser supremo que coloca tudo em ordem quando a gente vive esse caos que nós mesmos provocamos no mundo, no Éden, que ele fez com tanto amor. Aí, Jesus, nessa historinha, ele fala assim, o meu pai, o rei, mandou pela segunda vez. E aí veio gente de todo tipo, gente boa, gente que fez coisa errada na vida, e foi bonita a festa de casamento. Muita gente entrou no recinto para fazer aliança com o filho do rei. Ele está falando dele mesmo, ou seja, nos finais dos tempos, nós vamos ter plenamente a liberdade de dizer, eu quero ser de Deus, eu estou em aliança com Jesus Cristo, o meu Salvador,
na comunhão do Espírito Santo. E vamos ouvir também até de pessoas que, infelizmente, ao passar por esse mundo, fizeram mal. Alguns vão dizer sim, o que nós estamos dizendo hoje para Deus. Alguns que estão no erro vão dizer, vão sentir esse vazio interior preenchido pela graça de Deus. Porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus nada é impossível. E aí Jesus, para terminar a historinha, para dizer que a gente tem a liberdade de escolher por Ele ou escolher pelo mal, Ele disse que nessa grande festa que tinha uma multidão, ou seja, a humanidade estava ali fazendo aliança com o filho do rei, tinha um que entrou no banquete de última hora, mas entrou enganando aquele que tinha convidado. Por que estava enganando, padre? Veja que Jesus disse que ele não estava com a veste que toda a multidão estava vestida. Ele era o único que estava com uma veste diferente, ou seja, provavelmente estava ali por medo. Estava ali para não perder a salvação. Estava não por amor, não por querer fazer aliança com Jesus, mas por medo de ser excluído, de ser posto para fora daquele estado de espírito de paraíso que nós chamamos céu. Mas nada passa aos olhos de Deus. Quem acha que pode enganar a Deus está muito enganado. Nada passa despercebido diante de Deus. É tanto que Jesus fala na historinha, no final da parábola, amigo, ainda chama ele de amigo. Amigo, como é que você entrou aqui? Você está vestido diferente da multidão. Ou seja, você não vestiu a roupa de Deus. Você não veio aqui por amor. Você não fez uma escolha com liberdade, mas com interesse, por medo, para estar com a multidão, para poder participar desse banquete, essa festa da eternidade, que é o estado de espírito de paz. Isso é céu, é o estado de espírito de paz. E aí o rei dá a ordem, tirem ele daqui. E aí a igreja, no catecismo, nos mostra, né? Padre, existe então o inferno? Existe para além do inferno, existe o estado de espírito inferno, que é um estado de espírito de dor eterna, de arrependimento eterno, de angústia, de vazio eterno. É aquilo que lá naquela passagem de Lázaro, a gente lembra quando Lázaro está com o pai Abraão, está no estado de espírito, de graça, de paz, e o rico está se sentindo mal, pedindo para ir para o céu e não pode mais. Por quê? Porque ele não optou por Deus nem na hora da morte. Só depois que ele fez a passagem, que ele viu a situação do seu espírito, que ele desejou a Deus. É como alguém que se arrepende mesmo só por interesse, não é por amor. A gente precisa se arrepender agora e é pelo amor. Aprender a amar a Deus, agradecer ao Senhor tudo que Ele faz por nós. Não é depois que nós fomos colocados numa sepultura, não. É agora, aprendendo com o Senhor, desejando fazer este pacto, essa aliança, esse casamento com Ele. Jesus é o noivo, a igreja é a noiva. Em outras palavras, Jesus quer fazer um pacto conosco. Você quer fazer esse pacto com Ele? Você quer estar do lado do bem? Ou você acha que é melhor nesse mundo tirar proveito das coisas materiais e fazer o caminho do mal? Teremos um retorno. Alguns vivem até 100 anos. É muito pouco diante da eternidade, que é para sempre. Eu prefiro buscar uma eternidade feliz do que alguns anos com a garantia
de algumas situações materiais, mas com um vazio interior enorme, causando ansiedade, depressão, melancolia, tristeza e até mesmo fragilidade na fé. Então, é uma história criada por Jesus para nos chamar a atenção. O Pai, o Rei, deseja que nós casemos com seu filho. Muitos disseram não. Muitos foram para o campo, muitos foram cuidar dos seus negócios e outros foram tão agressivos diante do chamado de Deus para o bem que até mataram os que chamavam. Tem gente que não fica feliz quando você faz o bem. Jesus está falando dessas pessoas que matam o outro porque o outro faz o bem. Fala mal do outro porque o outro faz o bem. É aquele tipo de gente que não faz e não quer que o outro faça. Nós não podemos imitar essas pessoas. Ao contrário, devemos tampar nossos ouvidos, fechar nossos olhos para não deixarmos esses maus exemplos na humanidade nos dominar. Peçamos ao Senhor que nos abençoe e que o nosso sim para esse casamento seja hoje, amanhã, depois de amanhã e até a eternidade. Amém, meus irmãos? Um minutinho de silêncio, com toda a liberdade que você tem diante de Deus, diga esse sim. Sim, Senhor, sou todo teu, sou toda tua, a minha família te pertence.